Bom dia, primeiro ano! Então, galera, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre planeta Terra. Na última aula aí falamos um pouco de eras geológicas, de algumas particularidades de cada era geológica, né? Do Paleozoico, do Mesozoico, né? Do Arqueozoico e do Cenozoico. Hoje nós vamos falar aí da formação das rochas e das estruturas do planeta Terra. Por exemplo, nós temos três tipos de rocha: ígneas, né, que também são chamadas de magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas, elas são formadas a partir do magma vulcânico, né, e a partir da consolidação desse magma, a partir do resfriamento. E aí, por exemplo, quando esse resfriamento ele se dá no interior da superfície, ou seja, na parte interna do planeta, é chamada de rocha intrusiva. E quando esse resfriamento se dá, né, na parte superficial, o magma ele atinge a superfície, nós a chamamos de rocha magmática extrusiva. Então as rochas magmáticas são rochas consolidadas a partir do magma. As rochas mais antigas do planeta, elas são magmáticas, porque na aula passada eu falei que quando o planeta Terra surgiu, ele era uma esfera de lava, praticamente. E com o tempo foi se resfriando. E esse resfriamento originou as rochas magmáticas. As rochas sedimentares, elas se originam a partir da desagregação, do intemperismo. O intemperismo consiste na decomposição, basicamente, né, na alteração da estrutura de uma rocha. E aí ele pode ser químico, físico ou biológico. O intemperismo químico ele se dá quando as composições minerais da rocha elas são alteradas, mudando aí ou o formato ou, né, a estrutura química no geral dessa rocha. O intemperismo físico ele se dá de forma mais abrupta. Por exemplo, uma árvore, vamos supor, tem uma fratura originada pela erosão eólica numa rocha. Um pássaro, né, ou outro animal pode carregar, né, semente, e a partir daquilo ali, uma semente caindo na fratura de uma rocha. E aí com a deposição de areia, com a deposição aí, né, de água da chuva ou pelo calor, uma árvore vai descendo. Vocês já devem ter visto já algumas rochas que parece que uma árvore cresceu sobre elas, especialmente em encostas. E as raízes dessa árvore crescendo vão quebrando essa rocha. Ou, de forma mais direta, o próprio ser humano ele pode alterar a estrutura daquela rocha por conta própria. Isso seria intemperismo físico, quando a estrutura de uma rocha é propositalmente ou acidentalmente, né, alterada, mas que é bem visível, né, os processos que levaram a isso. E o intemperismo biológico por exemplo, nas praias geralmente, eu não sei se vocês já viram, mas tem rochas que ficam pequenos bichinhos. Eu esqueci o nome daquele bichinho, mas eles fazem moradia naquelas rochas, fazem um ninho deles ali. Aí já é com biologia, né? Naquelas rochas ali. E a partir disso aí, a estrutura também vai sendo alterada. Esses são os tipos de intemperismo. Agora, as rochas metamórficas, que são outro tipo de rocha, é quando, sob determinadas condições de temperatura e pressão, a estrutura da rocha é alterada. Então, nós temos aí as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas metamórficas elas se dão por condições de temperatura, de pressão, e aí a composição mineral também pode ser alterada. E aí é importante vocês diferenciarem os tipos de intemperismo com os tipos de rocha. Os tipos de rochas são sedimentares, magmáticas e metamórficas. Sendo que o intemperismo ele atua
principalmente aí na origem das rochas sedimentares. Aí, por exemplo, a água, ela transporta fragmentos de rocha. Observem quando chover que às vezes pequenos grãos de areia ficam depositados em alguns lugares. O processo de formação das rochas sedimentares se dá assim. Em ambientes costeiros, né, próximos de rios também, em qualquer ambiente que tenha presença de água, a ocorrência de sedimentação é muito maior. E aí também a sedimentação depende de um processo chamado compactação, que é quando pedaços de rocha diferentes se unem ali, se compactam e formam uma única rocha. Essa é a rocha sedimentar. Entenderam, galera? Então, 3 tipos de rochas: sedimentares, magmáticas e metamórficas. É importante também falar sobre a estrutura do nosso planeta. Crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre, ela abrange a parte sobre a qual desenvolvemos nossas atividades. Você está assistindo uma aula sobre a crosta terrestre, sobre o nosso solo. A crosta terrestre, ela basicamente aí com a composição rochosa. Também chamado de litosfera. Quando vocês verem o termo litosfera, se relaciona, né, se refere justamente à crosta terrestre. O manto, que é a camada logo abaixo da crosta, que contém aí o magma, né, sobre a qual flutuam os continentes. Na próxima aula eu vou falar sobre deriva continental. E aí nós vamos aprofundar isso aí. E o núcleo, que é composto de níquel e ferro, e há um núcleo sólido e um núcleo que eu não sei, o núcleo interno ele é sólido e o núcleo externo, eu não sei se eu posso falar, vamos colocar, líquido, não é líquido, mas é um material mais pastoso, é um material menos consolidado. Então, a estrutura da Terra é a crosta terrestre, manto superior, manto inferior, núcleo interno e núcleo externo, tá, galera? E o núcleo interno que é sólido, o núcleo externo ele tem essa composição aí mais pastosa. Na próxima aula nós vamos abordar de forma mais específica. Vocês já devem ter ouvido com certeza falar da teoria da deriva continental, e aí eu vou explicar quais foram as principais evidências dessa teoria. Então, galera, hoje o papo aí foi sobre os tipos de rocha, sobre a composição, a estrutura do nosso planeta. Lembrando que assim, o ser humano ele conhece muito pouco ainda da parte interna do nosso planeta. Eu acho até curioso que muito se fala na conquista do espaço. O ser humano tem uma curiosidade imensa em torno do espaço. Só que assim, tem coisas no nosso planeta que ainda não foram exploradas, como o fundo dos oceanos. Nós não conhecemos o fundo de todos os oceanos que nós temos. Nós não conhecemos a totalidade ainda. E a própria estrutura interna do planeta. Então, claro, há evidências, né, há teorias, há diversas teorias, mas nunca houve um estudo mais aprofundado, né, sobre isso. E aí na aula que vem a gente vai estar falando aí muito de estrutura interna, né, falando aí sobre todos os processos que levam ao tectonismo, quais são as consequências desse tipo de evento, do vulcanismo, para o nosso planeta, para as sociedades, porque tudo que envolve a natureza vai ter um impacto direto na sociedade, é o nosso meio. Lá no 6º ano vocês aprenderam sobre construção do espaço geográfico e viram que não se faz o espaço geográfico sem essa relação com a natureza. Então qualquer evento de ordem natural impacta sim nas atividades humanas. Valeu, galera? Por hoje é só, se cuidem aí, valeu? E façam os exercícios.